Qual foi a última vez que te perguntaram se você está feliz onde está? Bom, meu nome é Kevin Augusto e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Essa é uma pergunta extremamente interessante e ela traz a possibilidade de que através dessa reflexão a gente possa colher bons frutos e frutos que podem ser muito positivos para a nossa vida. Essa pergunta é uma pergunta que é originária de uma frase minha, que eu também postei numa rede social, que dizia que as pessoas estão constantemente dizendo o que você deve fazer, mas quantas vezes te perguntaram se você está feliz onde está, né? Essa é uma reflexão que é extremamente interessante, e eu trouxe lá dentro do texto que acompanhava essa postagem, justamente esse momento, essa oportunidade da gente refletir sobre o quanto que muitas vezes as pessoas à nossa volta, né, os nossos pares, sejam os amigos, os familiares, às vezes até mesmo o cônjuge ou, né, os nossos companheiros de trabalho, né, por exemplo, mas o quanto que muitas vezes essas pessoas que estão à nossa volta, ao nosso redor, elas têm muitas vezes esse acesso, né, à nossa vida justamente para querer muitas vezes opinar sobre os caminhos que nós estamos tomando e sobre o que realmente elas consideram que deva ser o caminho escolhido por nós. O grande problema, talvez, na minha concepção de tudo isso, é que esse tipo de invasão de liberdade individual, e eu não estou falando isso nem numa espécie meio radical, né, mas eu falo assim, se a gente olhar praticamente mesmo assim, o que eu sempre falo nesse canal é que a nossa vida ela se resume basicamente à ideia de fazer escolhas e pagar o preço por elas, né? Em outra vez eu trouxe um vídeo a respeito do porquê que eu acho que os conselhos eles são um pouco perigosos, né? São um pouco delicados, justamente porque os conselhos eles levam em consideração muitas vezes o olhar, o viés e as experiências das pessoas que estão dando esses conselhos, né? O grande problema é que quando se trata da nossa vida, a gente precisa muitas vezes lembrar que a nossa vida ela contempla a nossa própria trajetória e essa trajetória ela é marcada por muitas variáveis. Então quando a gente pega, por exemplo, um exemplo que eu sempre trago, né, sobre alguém te aconselhando sobre seguir ou não os seus sonhos, por exemplo, né? E é muito possível a gente, conversando com diferentes pessoas, a gente chegar a ter dois tipos de aconselhamentos distintos, né? E opostos, né? Então a gente pode muito bem conhecer alguém que vai te incentivar a correr atrás dos seus sonhos e dizer que você tem sim que correr atrás dos seus sonhos e dedicar tudo a eles, porque se não for isso, ninguém mais vai, né? E é uma narrativa interessante, né? Assim como outra pessoa pode vir até nós, por exemplo, e dizer que os sonhos eles são uma grande armadilha, né? Que você não deve dedicar tanto tempo, energia e recurso a eles, porque muito provavelmente você pode chegar lá na frente e se arrepender, né? E ter essa sensação de arrependimento por não ter dedicado a coisas mais concretas, como talvez o trabalho, aperfeiçoamento profissional, enfim, tempo de qualidade com pessoas que você ama. E o porquê que esses dois extremos eles surgem? Em grande parte das vezes, esse fenômeno ele acontece porque as pessoas, quando elas vão te aconselhar sobre alguma coisa ou dar a opinião delas, elas estão trazendo consigo toda uma carga da sua própria trajetória. E mais do que isso, né, da forma como elas interpretaram essa trajetória. Então, muito provavelmente, quando você pega alguém dizendo que você deve sim investir nos seus sonhos e segui-los, e ser fidedigno e lutar por eles, muito provavelmente essa pessoa foi alguém que conseguiu conquistar os sonhos que ela tanto almejava, né? E aí é natural que esse aconselhamento ele venha, né, justamente para poder incentivar usando a própria história. O grande problema é que o outro lado da moeda também existe, né? De pessoas que talvez dedicaram muito do seu tempo, da sua energia, do seu recurso atrás de um sonho e não conseguiram conquistar, né? E aí muitas vezes pode surgir essa frustração, até mesmo uma espécie de raiva mesmo, né? Uma sensação de raiva, de rancor, enfim. De olhar para essa história e ver que ela não conseguiu conquistar algo que ela tanto sonhou e que ela tanto dedicou tempo e energia. E aí, esse viés de ter fracassado, no sentido de não ter conseguido atingir o seu objetivo, né? Ela vem com uma espécie de discurso
que é um discurso de ser contra isso, né? E é claro que não dá pra gente julgar, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, essa ideia dos conselhos, existe uma referência filosófica muito interessante que diz que quando eu venho te aconselhar, não é porque eu sei mais, né? É porque eu errei mais, né? Então, muitas vezes tem essa ideia do conselho, do aconselhamento, ela vem de pessoas que estão muito machucadas, né? No sentido de que, muito provavelmente, a vida, né, deu tantas rasteiras, tantos tombos, né, que quando uma pessoa vem te aconselhar sobre alguma coisa, ela pode vir, sim, numa ideia de proteção, né? Eu quero te proteger de algo que doeu muito para mim, né? Que me gerou muito sofrimento. Então, essa ideia de querer proteger, ela vem em forma de conselhos para você evitar certas coisas, né? Assim como o contrário também acontece, né? De pessoas que tiveram sensações extraordinárias porque conseguiram vencer medos e correr riscos, né? Então existem frases de referências filosóficas também que dizem que as melhores sensações estão por trás dos maiores medos, né? Barra maiores riscos, né? E que você só vai conseguir atingir certas experiências e sensações se você estiver disposto a pagar o preço pelo risco que você está correndo. Então, o que eu queria trazer em forma de reflexão aqui para esse vídeo é justamente desse cuidado que muitas vezes a gente tem que ter quando a gente dá muito ouvidos às pessoas, né, sem considerar a questão da nossa própria trajetória, né? Quando a gente pega, por exemplo, pessoas que são muito próximas de nós, né? Então a gente tem essa referência afetiva, né, que a gente chama. Então a gente tem isso talvez com parentes, com amigos próximos, com pessoas que a gente admira, né, em algum cenário. A gente tende a levar esses aconselhamentos, muitas vezes, como sendo uma regra universal. E o que eu trago sempre nesse canal sobre o exercício do pensamento crítico é para a gente levar em consideração que muitas vezes essas opiniões, essas defesas de opiniões, elas são muitas vezes influenciadas ou, enfim, motivadas, enviesadas, né, por essa questão da própria trajetória, né, pela forma como essas experiências dessas pessoas elas foram sendo adquiridas ao longo da vida dessa pessoa, né? E aí quando a gente pega a nossa vida, curiosamente, nós somos os únicos indivíduos que sabem com certeza aquilo que foi vivido e como foi interpretado e experienciado o que aconteceu na nossa vida. É por isso que quando eu lancei aquela pergunta, né, sobre qual foi a última vez que te perguntaram se você estava feliz, é justamente porque a gente consegue perceber esse comportamento social estabelecido que é muito mais comum, estatisticamente, as pessoas querendo chegar e te dizer o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, né? Mas poucas vezes sentam e perguntam, né? Você está feliz, né, nesse novo caminho, nesse caminho que você está seguindo? Né? Enfim, independente do que seja mudança ou seja a sua própria vida mesmo, né? As pessoas chegarem e te perguntarem, mas você, feliz, você tá feliz, né? Diante de todas as suas escolhas, de tudo que você viveu, do que você superou para chegar aqui, né? Você tá feliz, né? Porque se você estiver bem, se você estiver realizado, se você estiver realmente com esse senso de propósito, de plenitude nesse sentido, talvez seja válido, né, eu simplesmente te apoiar nisso, ao invés de ficar te dizendo que você deve ou não fazer, né? Até porque se a gente for ser um pouco mais aberto, né, e eu acho que eu já tenho esse nível de intimidade com vocês aqui desse canal, que me acompanham já há um tempo, chega uma hora que realmente incomoda, né? Qualquer passo que você vai dar em qualquer direção, surgirem pessoas constantemente dizendo que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Quem já tentou começar algum projeto novo sabe como é, né? Pessoas de todos os lados vem dizendo, não, você tem que fazer isso, melhora nisso, não, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal. E aí, se a gente se prender necessariamente à opinião dessas pessoas, né, de forma 100%, na sua totalidade, a gente nunca vai realmente se mover para aquilo que a gente acredita de verdade, né? Porque quando as pessoas vêm dizendo, não, manobra um pouco para lá, ou manobra para cá, vai nessa direção, não vai nessa, né? Elas estão levando as suas próprias visões, as suas experiências e as suas trajetórias em consideração, né? Mas somente nós, só cada um de nós que experiencia a vida, né, e que sabe da nossa própria história, da nossa trajetória, é que sabe necessariamente por que nós estamos escolhendo certos caminhos e saberemos no futuro as consequências desses caminhos, né? Então esse vídeo traz essa reflexão. Não é para a gente simplesmente nos fechar e não ouvir críticas, não ouvir conselhos, não. Mas é que a gente tem, assim, essa maturidade intelectual, existencial,
de reconhecer que sim, eles podem ser bem-vindos, mas a gente precisa lembrar que a nossa história, ela contempla as nossas próprias variáveis, então a gente precisa talvez ter um pouco mais de pensamento crítico, né, e de maturidade de saber dividir aqueles aconselhamentos que podem ser bons, podem ser genuínos para nós, né? E aquilo que são simplesmente opiniões baseadas nos próprios traumas, nas próprias frustrações, ou também nos próprios sucessos, né? E que não necessariamente essa história vai se repetir conosco, porque a nossa trajetória é completamente distinta daquela pessoa que está te orientando, está te aconselhando, tá bom? Bom, já estou estendendo meu tempo, queria agradecer mais uma vez cada um de vocês que fica até o final do vídeo, eu sou muito grato por isso. No mais, peço que se você estiver gostando, por favor, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe e comenta, que isso me ajuda demais, tá bom? Toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.